2025 foi um ano de grandes mudanças para o turismo no Espírito Santo. E agora chegou a hora da gente relembrar quais foram os feitos que marcaram o setor. E hoje, o especial ES Brasil Debate Destinos ES recebe aqui no estúdio José Antônio Boff Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio ES, Leandro Tononi, gestor de turismo do Sebrae ES. Buffon, seja muito bem-vindo. Tononi, bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Prazer é meu, mais uma vez aqui, contribuindo para o turismo do nosso estado. Lembrando que este debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Findes, por você, pela indústria, pelo Espírito Santo. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Vamos dar início ao nosso debate. Buffon, qual foi o feito mais marcante para o turismo em 2025? Eu entendo que tivemos vários feitos este ano. Alguns ligados à infraestrutura, outros ligados a coisas mais intangíveis, mas na minha avaliação, o maior feito foi a sincronia entre o que aconteceu entre a Secretaria de Turismo, o Contures, o Sebrae, a Federação do Comércio através da SET, a Câmara Empresarial de Turismo, e a entrada da Zurich, a gestora do aeroporto, nesse processo. Nós deixamos de ter pautas fragmentadas, pautas isoladas. A partir desse momento, todo o assunto é relevante, vai para um debate, e aí você vê quem é que vai tocar e como vai ser feito, qual é o cronograma. Então foi um alinhamento estratégico muito importante dessa governança que se reúne com frequência. Eu entendo que esse é o elemento mais importante. Todo o resto é consequência disso. Tononi, você concorda com o que o Buffon disse? Você acha que essa junção ela deu força para o nosso Estado? Concordo. Esse fortalecimento da governança, capitaneada pelo Contures, o Conselho Estadual de Turismo, que une os principais atores do turismo, né? Isso, de fato, é uma grande conquista, um diferencial. Acrescento outras conquistas importantes, por exemplo, a elaboração do plano de marketing turístico, uma demanda histórica, antiga aqui do nosso estado, e as ações cooperadas com operadoras de turismo, com os principais players para poder divulgar o nosso estado. Então, assim, a gente fazia isso de forma muito pontual, muito tímida, e hoje não. Hoje a gente acompanha, a gente tem acordo de cooperação sistemática com 5 das maiores operadoras do país, com veículos de comunicação também, e toda essa integração para poder levar o Espírito Santo do patamar que ele precisa do turismo. E a gente estava conversando antes, né, Buffon, sobre isso aqui, sobre esse ponto específico. Reforço, Leandro, na promoção e divulgação do Espírito Santo lá fora, que aconteceu esse ano, e a aproximação com as companhias aéreas também aconteceu, e foi um fato muito importante para esse ano, para dar lastro para as operações. Aí as operações acontecem agora por baixo disso aí. Outra coisa importante, muito representativo, foi que o governo cumpriu a palavra dele. O governo licitou e contratou o consórcio que vai construir um novo centro de eventos lá em Carapina. Vão virar o ano com o consórcio contratado
para tocar a obra lá, que é uma obra significativa de mais de 200 milhões de reais. Então Caramba. eu vou ter um centro de eventos modular e multifuncional, primeiríssimo nível no Brasil. Ô Buffon, e de 2024 para cá, qual é o salto que você enxerga? Você dentro aí do turismo, fazendo parte desse crescimento? Eu vejo o seguinte, desde que eu comecei a trabalhar na FEComércio em 2023, eu insistia na tese de que a governança e a cooperação é a base de tudo. Porque foi assim, lá no começo do século, quando nós voltamos de pé um projeto de cafeicultura de qualidade do Espírito Santo. Então, assim, no metade da década passada, agora em 2016, nós colocamos em pauta também uma ação cooperada na área de inovação. Se criou a mobilização Capixaba para Inovação, MCI. E não tem jeito, se você vai pegar em todos os casos do mundo, países, regiões, cidades de sucesso, tem a visão estratégica, a governança e a cooperação como base disso. E a FEComércio, através da SET, insistiu muito nessa tecla, muito nessa tecla da governança, da cooperação. Porque se eu tenho que fazer uma coisa, que é a minha missão, e o Sebrae tem que fazer uma coisa na missão dele, mas a missão dele é cuidar do turismo. Nós também somos do turismo, então vamos cooperar. O que é cooperar? É operar junto. Eu não quero o dinheiro dele, nem ele quer nada. Cada um faz o que tem que fazer, só que na mesma perspectiva no projeto. E isso aconteceu a partir de 2024, fortemente aqui. E tem um papel muito importante da Câmara Empresarial de Turismo, porque nós passamos a filtrar certas demandas e dar relevo àquilo que de fato é necessário fazer. Por isso que o processo acelerou-se muito. É isso mesmo, Leandro? Sim, acrescentando isso, né, a união dos esforços dessas instituições, as entidades, a gente também no Sebrae tivemos um reposicionamento, então assim, a gente tem toda uma orientação da nossa diretoria por uma atuação focada no propósito, em transformar territórios, no transformar destinos, né, e o turismo, ele é o setor principal dessa novo modelo, dessa nova atuação do Sebrae. Então assim, o Sebrae tem uma capilaridade muito grande, então assim, ramificação em todo o estado do Espírito Santo, a gente atende projetos setoriais diversos também, e desde 2024 também, a gente tem investido fortemente no turismo. Então, o que a nossa diretoria fez? Junto com o conselho, com a diretoria. Então assim, ao invés de estruturar somente um setor de turismo, que a gente tem hoje um núcleo de turismo, então assim, eu trabalho com mais 2 turismólogas, então assim, a gente organizou para ter esse atendimento mais qualificado, mas a gente não focou somente no nosso setor. Então, o Sebrae direcionou parte dos esforços, parte do investimento dele para transformar territórios com foco no turismo. Tipo assim, coisa que a gente sempre fez, a vida inteira o Sebrae fez isso, né? E hoje, complementando aquilo que o Buffon falou, a gente faz de forma mais orquestrada. Então, tipo assim, a gente une os esforços para poder, tipo assim, tentar que todos caminhem na mesma direção e evitar desperdício, evitar sobreposição. Então, assim, todo esse alinhamento tem levado o Estado a números melhores, né? Ô, Leandro, a gente tem visto, assim, muita gente elogiando o nosso estado, né? O Espírito Santo está ganhando cada vez mais destaque nacionalmente. E as pessoas só vêm depois que o projeto está pronto, depois está tudo bonitinho ali. Em 2025, qual foi a maior dificuldade que o Centro enfrentou, na sua opinião? O desenvolvimento de empreendimentos para que possam oferecer uma estrutura boa, para que possam atender de forma qualificada a mão de obra, tipo assim, não só no turismo, continua sendo um dificultador, uma recorrência vem à tona, mas eu vejo isso como, tipo assim, aquilo que você falou, a avaliação é sempre muito positiva. Então, assim, as pessoas desconhecem o Estado, e quando ela passa a conhecer, ela sempre tem uma avaliação positiva e fala bem assim, mas foi muito além do que eu imaginava, não sabia que o Espírito Santo tinha tudo isso que vocês têm assim. Então, assim, todas as pesquisas que são realizadas, seja pela Secretaria de Turismo, lá pela Setur, o Sebrae faz algumas também, a própria FEComércio, o meu lá do Conecta, tem as pesquisas. Todas as pesquisas, as avaliações são muito boas, né? Então, assim, a gente com a união desses esforços do trade aqui, dos gestores, conectando com os players, que são as operadoras, as companhias aéreas, os guias de turismo, nossos empreendedores locais, meios de hospedagem, receptivo, é toda a cadeia do turismo estruturada para que possa
receber e encantar quem nos visita. Buffon, quer complementar? Assim, eu entendo que mão de obra é uma questão crucial. Aqui é na Europa e agora nos Estados Unidos também, vamos dizer, porque o mundo passa por uma transição muito forte nesse segmento. Não tem uma solução mágica para isso. Faça isso que você não resolve. A FEComércio entendeu que isso precisava ser enfrentado em alto nível. Então, dentro da Câmara Empresarial de Turismo, nós debatemos o assunto. O nosso presidente, Alberto Ouro, entendeu que era hora de constituirmos, muito além do que o Senac já faz e faz muito bem, diga-se de passagem, formar pessoas. Então, nós constituímos uma escola capixaba de hospitalidade e turismo. Ela vai formar pessoas e formar, capacitar, treinar, reciclar, atualizar em todos os níveis e todas as componentes, em todas as ocupações da chamada cadeia produtiva do turismo. Mas mais do que isso, ela vai estudar a tendência do turismo, ela vai, ela vai, ela vai investigar produtos mais adequados para o Espírito Santo, enfim, vai ser como se fosse uma universidade corporativa do turismo no Espírito Santo. O início dela é um arranjo interno de Senac com o Sesc, mas o Sebrae, já temos conversações com o Sebrae, para o Sebrae se integrar a esse movimento, porque a parte de capacitação dos empreendedores é com eles. Então vai ser uma escola que a sede dela vai ficar lá no Rádio Hotel em Guarapari, quando o criativo for passado para o Senac, na metade do ano que vem. Mas é uma escola que já temos negociações, por exemplo, com estados do sul do Brasil, interessados em trazer as pessoas para se qualificar no Espírito Santo. E é uma parceria, você aprende aqui no Sesc e já testa e já treina dentro dos hotéis do Sesc. Você treina no Senac e treina no Sesc ao mesmo tempo. Nós fizemos isso com os garçons do Roda de Boteco e foi um sucesso muito grande. Nós estamos conversando agora com Minas Gerais, uma parceria das duas federações. Já colocamos isso na pauta, deles trazerem o pessoal para serem capacitados aqui, ficam hospedados no nosso hotel. Enfim, isso é um desafio. Um outro desafio para Vitória, que nós estamos começando a mexer com ele, é que Vitória foi a cidade, não é o maior ticket médio de hotelaria de diário de hotel, mas é o que mais cresceu, um dos mais cresceu do Brasil. Então, já está ficando caro se hospedar em Vitória. Então vai precisar aumentar a oferta de departamentos aqui em Vitória. Já é um desafio que está na frente ali já, para ser enfrentado. E Buffon, a gente vê muitas pessoas, víamos, né, no passado agora, as pessoas saindo do estado para buscar qualificação. Então você acha que a escola ela vai atrair muitas pessoas de fora do nosso estado? Atender nossa demanda e vamos inverter esse fluxo. Nós já temos algumas conversas com a Universidade da Itália, Caramba. e algumas conversas com as universidades da Federal Fluminense, por exemplo, e que já tem acúmulo nessa área. Então, assim, vai ser um repositório de conhecimento que em rede vai ter um central fixo, que é lá onde é o Rádio Hotel hoje, mas ele vai ser em rede. Primeiro que vai envolver os 3 hotéis do Sesc. O hotel do Senac, mas o Senac de Venda Nova, que é muito focado em turismo, e o Senac também de Santa Teresa, que é focado em turismo. Então vai ser uma rede estadual, mas que ela vai plugando outras instituições no Brasil e no exterior para formar aqui aí um prazo médio ou uma grande escola para atender o Espírito Santo e atender o país também. E a gente estava falando também, antes da gente começar, sobre o lançamento, né, das agências de turismo. Isso aí é outro fato importante. Então, vou dizer, estava falando aqui da FEComércio. A FEComércio organizou uma Câmara Empresarial. Ela ajudou na governança e na interlocução com o governo. Outro fato nosso foi lançar a escola capixaba de hospitalidade e turismo. O terceiro fato nosso foi pegar aquilo que era algo tópico dentro do Sesc e transformar isso num grande vertente da atuação do Sesc, que é o turismo social. É o turismo para o nosso público, é o comerciário. São pessoas de renda média e baixa, que você jamais teria condições de comprar pacotes em operadoras e viajar por conta assim. Então, a nossa operação é subsidiada, preferencialmente eles se hospedam nos nossos hotéis, mas não necessariamente. A gente pode credenciar hotéis em certas regiões onde não tem hotel do Sesc. E o objetivo é fazer com que o nosso público, que é o comerciário, ele passe a gostar de viajar, né? Tem um depoimento da pessoa que me disse um dia: na minha cidade eu só saio para 2 coisas, para velório e para fazer consulta médica. Eu nunca saí a passeio.
Eu nunca saí a passeio. Então é essa pessoa que nós queremos. Às vezes o capixaba que não conhece a praia, não conhece a capital. O SESC está trazendo pessoas do interior, Leandro, para fazer um tour pela capital, que não conhece a capital do seu estado. E aí, tem gente que vai, por exemplo, a Domingos Martins e fica assombrado com as montanhas, com Venda Nova, as montanhas, o clima. E as pessoas não sabiam que estava aqui. Então a prioridade é circular pessoas dentro do Espírito Santo e trazer pessoas de fora para cá. Nós já temos 70 grupos contratados no ano que vem pelo SESC para trazer de outro estado para cá, dentro da Festa da Penha. Foco ainda muito verão, mas nós estamos diversificando para visitar a Casa Nostra lá em cima, em Venda Nova, para a Festa da Penha, enfim, para outros eventos também. E, Leandro, você tem essa visão que o capixaba também ainda falta explorar mais o nosso estado? Temos, não só temos, como a gente trabalha para estimulá-lo também que possa conhecer, possa visitar, né? A gente que trabalha no turismo há muito tempo, tipo assim, a gente tem meio que um mantra que diz assim, antes de ser boa para o turista, ela tem que ser boa para o morador, para a população. E para poder você sentir que ela é boa, você tem que conhecer. Então, assim, então a gente estimula o turismo interno, então, assim, que as pessoas conheçam, viajam. Isso que o Buffon falou, assim, o SESC faz muito bem, então ele traz o grupo, mas hoje ele não só segura o grupo lá dentro do SESC, ele, tipo assim, ele oferece os city tour, os passeios para que eles possam circular e movimentar a economia ali dentro todo e conhecer um pouco mais, né? E a gente fez isso também muito bem, muito forte na Feira dos Municípios esse ano. Nossa, essa feira. Na edição da Feira dos Municípios esse ano, a gente organizou o nosso stand do Sebrae em parceria com várias agências de turismo, a maioria delas turismo receptivo, para que pudessem oferecer opções de pacotes internos, para que, assim, que é o capixaba e viajar para o próprio estado do Espírito Santo. Tinha a opção do Norte, Itaúnas, a opção do Caparaó, montanhas, na própria metropolitana, tipo assim, tinha opção que era fazer um tour a pé pelo centro histórico, um tour por Vila Velha, assim, a gente que quando acostuma com aquele olhar, a gente não percebe, não reconhece aquela beleza, assim, aquilo passa a fazer parte da nossa rotina, passa a fazer parte do nosso dia a dia, então a gente não então, quando a gente reconhece, a gente sente um pertencimento maior, a gente valoriza muito mais, a gente passa a cuidar daquilo, então aquilo deixa de ser, tipo assim, algo que está lá parado e que não tem utilidade para não, aquilo lá é nosso, faz parte da nossa história, então assim, reconhece e valoriza muito mais. E a gente valorizando o que você falou, a gente valorizando, os outros também vão valorizar, né? Às vezes a gente fala, se eu não me valorizar, quem vai? Acho que vale o mesmo para o turismo. E, Buffon, me fala um pouquinho sobre o que foi a Fantour da Festa da Penha. Foi importante para 2025? Foi importante. Foi o Sebrae que liderou esse processo dentro da Câmara Empresarial de Turismo. O que acontece? A festa da Nossa da Penha é a terceira festa mariana do Brasil. A primeira é Aparecida, a segunda é o Círio de Nazaré e a nossa festa é a terceira. Só que é uma festa que vem mais de 2 milhões de pessoas. Só que tem Romeiro. O Romeiro vem, faz a oração dele, pega o ônibus e volta para a cidade dele. Ele não fica na cidade. Então nós precisamos. Mas tem um público no Brasil todo que é frequentador, que é turista religioso. Ele gosta da história, e da religião. Então nós estamos agora, através desse esforço do Sebrae, vendendo, aspas, a Festa da Penha como uma opção de turismo para vir ao Espírito Santo. E o SESC entrou forte nisso, para dar suporte a esse processo, e o SENAC e o Sebrae capitaneou isso daí. Então, eu acho que 8 agências que operam turismo para cá, vieram para cá, e os resultados começam a aparecer agora na festa desse ano. E na festa deste ano, agora de 2026, nós vamos fazer de novo um Fantour, só que nós vamos abrir o escopo para incluir os ativos jesuítas, não só a Festa da Penha, Que legal. que é lá a Igreja dos Reis Magos, lá em Nova Almeida, o Santuário do São José de Anchieta, lá em Anchieta, outros ativos importantes, porque o Espírito Santo, capixaba não sabe talvez, o Espírito Santo teve aqui uma presença muito forte dos jesuítas no desenvolvimento do Estado. O Palácio Anchieta, durante séculos, foi o maior prédio que existe dentro do Espírito Santo. E é uma obra de jesuítas, né? A igreja de Araçatiba está sendo restaurada lá com apoio de Sebrae aí, na concepção daquele ativo. E o ano que vem, aqui a América do Sul vai celebrar os 400 anos dos jesuítas da América do Sul. Então
Então tem um consórcio de países, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, que vão fazer a celebração dos 400 anos. E nós, do Espírito Santo, a gente quer integrar esse movimento, porque nós também tivemos as experiências dos jesuítas aqui no nosso estado. Então, o Fan Tour da Festa da Penha esse ano ele vai ser um Fan Tour clássico, mas incluindo roteiros de visitação de ativos jesuítas. Caramba, gente. Vai ser uma festa linda, então, né, Leon? Cada ano que passa é uma Aí- festa que fica mais bonita, né, Tafi? Assim, para nós capixabas é um orgulho muito grande e essa aceitação de agências e operadoras de fora comprova isso. O Buffon falou que teve esse Fan Tour que a gente organizou esse ano, então, assim, privilegiando também nossos empreendedores locais, meios de hospedagem do entorno, que, por incrível que pareça, para eles é um período de baixa ocupação, baixa procura. Então, assim, é uma festa que movimenta muitas pessoas, a maioria romeiros, como o Buffon falou, né? E acaba que o turista evita de vir porque é um movimento que está um pouco muito movimentado. Então, a gente trabalhou com meios de hospedagem para ter tarifa diferenciada nesse período, para ter as opções de roteiro, porque o peregrino ele quer ir fazer a parte devocional de fé dele, mas ele quer também conhecer um pouco do café. Então, assim, uma das agências que teve aqui nesse ponto de vista falou bem assim, não, eu quero fazer um roteiro religioso, mas eu quero também um roteiro de café, porque eu tenho cliente, eu tenho público para isso. Então, assim, é saber equilibrar, dosar, diversificar as opções, né? Já tinha uma opção para poder fazer uma visita até o Santuário de São José de Anchieta, e, tipo assim, agora agrega o Santuário Igreja de Reis Magos também. Então, assim, é um conjunto de opções para diversificar. Aí você mescla com uma manhã de lazer na praia, um almoço de uma terra capixaba, o roteiro dos cafés agora. Então, assim, isso tudo diversifica e atrai mais gente. E o bom do Espírito Santo, né, Buffon, é que tá tudo muito perto. A gente tem praia, a gente tem montanha, tudo muito próximo. Então as pessoas vão encontrar tudo isso aqui e vão poder ainda curtir de tudo um pouquinho. Além de fazer a romaria, vai na praia, como você diz, pode visitar as montanhas e aí a gente vai crescendo cada vez mais, né? E Buffon, em 2025, você também citou para mim sobre a retomada de cursos, né? De formação. Cursos de guias aqui, existia uma defasagem muito grande nos cursos de guias aqui. Tanto a atualização do conhecimento deles, quanto a formação de novos guias. O Sebrae liderou um processo, junto com o nosso SENAC, que é a parte de conteúdo com o SENAC, e junto com o SESC, mesma coisa. Eles foram formados lá, mas eles vão exercitar o conhecimento dentro da operação do SESC. Eles vão já fazer em tempo real ali o aprendizado deles junto com os pacotes de turismo social do SESC. Então, formação de guias é um elo muito importante da cadeia. O cara se forma como guia, então ele tem uma visão do conjunto das coisas do turismo. E aí ele pode abrir uma agência dele, uma agência receptivo, ele pode abrir um receptivo, ele pode abrir um transporte, ele abre um restaurante, enfim, ele se engaja de alguma forma. Então é a boca de entrada do funil. O guia é o elemento mais básico para a gente formar toda uma classe nova de empresários e empreendedores na área do turismo. Pegando nas duas pontas, né? Tanto nos novos profissionais, foram essas turmas que o SENAC abriu, qualificou aí, formou novos profissionais. O guia de turismo é uma profissão reconhecida pelo governo federal, então, assim, ela tem que ter uma formação específica e ele tem que se cadastrar no Cadascur. Então, assim, isso o SENAC faz com excelência. Tanto dessa parceria que o Buffon citou, que é a gente também aperfeiçoar aqueles guias que já estão no mercado. Foi essa dobradinha que a gente fez, Sebrae, SENAC, FEComércio, Sindicato de Guias de Turismo, a gente também está ajudando na organização deles. Para quê? Para que esses guias que já estão formados há mais tempo, eles consigam acompanhar o que está avançando, evoluindo em termos de tecnologia e ter opções de contratação, como o SESC, como o próprio Sebrae efetuou diversas vezes ao longo de 2025. Demais. E em 2025 também tivemos o Dia do Turismo, né, Buffon? Teve um grande evento, né? O Dia Mundial do Turismo é uma data que vai ficar um pouco em aberto aqui no Espírito Santo, né? Eu acho que é uma data que se celebrada com muita circunstância, né? Então, a Federação do Comércio entendeu que ela pode contribuir para a celebração desse dia.
fizemos um evento muito importante lá no Hotel Senac este ano, pela primeira vez. Muita gente participou, teve palestras na parte da manhã e à tarde algumas oficinas de modelagem de coisas. O ano que vem nós vamos ter de novo esse dia, cada vez mais agregando todos os parceiros que operam no turismo. É uma celebração do dia e ao mesmo tempo uma oficina de engajamento de pessoas nesse processo. É importante, né, ô Leandro, a gente dar um foco também ao Dia do Turismo, né? Vocês trabalham tanto, são tantos profissionais por trás disso aí para trazer mais atenção para o nosso estado, né? Tem que ser celebrado, né? Tem que ser celebrado, tem que ser valorizado. Junto com o Dia do Turismo, se comemora também na mesma data, dia 27 de setembro, o Dia Nacional dos Turismólogos. Então, assim, meu abraço aí a todos os turismólogos que, assim como eu, escolheram a opção. A Berenice Tavares aí, particular, né, que sempre fala desse A professora Berenice sempre lembra muito bem a gente, né? E o Leonardo Bari, nosso presidente da BBTU, então assim, e a gente, assim como a Federação Constitucional, a gente também fez um evento, o Seminário Tendência e Oportunidade, sua segunda edição. Tivemos mais de 500 participantes que, ao longo de uma tarde, puderam interagir com excelentes profissionais na área de gestão, que falaram de governança, na área de produtos, que falaram de receptivos, de empreendimentos, de como se estruturaram. Então, assim, é um momento que a gente trouxe, junto com o trade, aí, o governo e todos os demais setores, a gente trouxe aqui os principais especialistas para poder debater e compartilhar um pouco do conhecimento deles, de como que eles fizeram. Às vezes a gente está debruçado num problema que parece que não tem solução. O vizinho do estado ali já fez, a empreendedora lá do outro estado já fez. Então, assim, essa troca de conteúdo é muito rica, é muito boa, né? E teremos novidades para 2026, ou assim, um evento ainda mais integrado com todos os atores, muito mais qualificado e cada vez mais crescendo, né? Cada vez mais oferecendo conteúdo que de fato faça transformação, assim. Esses eventos que o Leandro falou são muito importantes, porque em 2023, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu conheci rapidamente todas as pessoas chaves do processo. Hoje a gente faz um evento como esse aí, do Dia Mundial do Turismo, o Conectores, apareceu um monte de gente nova. Sério, gente nova que eu nunca tinha visto falar que está fazendo alguma coisa. Então, em 2023, eu tinha quase que diariamente um controle de todos os eventos, reuniões, projetos em andamento do Estado. Hoje já não faço a menor ideia do que está se passando nesse Estado. Tal é o número de iniciativas autônomas, gente que se lança, novas agências de viagem, novos operadores aqui locais surgindo, gente receptivo surgindo, gente pensando em fazer investimentos, pessoal de avistamento de baleias, que é uma coisa muito, muito sofisticada, já tem um monte de gente operando nisso aí. Então, enfim, criou uma onda muito importante, e vão só acelerando. O ano que vem nós temos vários projetos. Fizemos uma reunião a semana retrasada com o Sebrae, FEComércio Sebrae, tem 13 projetos nossos da FEComércio, em que tem, por exemplo, um estreito relacionamento com o Sebrae. Então nós vamos fazer isso cada vez mais junto com o governo, mais junto com o Contures, porque essa é a forma de você ter ganhos de escopo nas coisas, ganhos sinérgicos, né? Verdade. Gente, infelizmente o nosso debate está chegando ao fim. Eu ficaria aqui falando horas mais com vocês sobre o turismo. Eu agradeço muito a presença de vocês, mas antes da gente encerrar, Buffon, qual é a sua dica para quem quer viver do turismo e investir no turismo no Espírito Santo? Tem que buscar informação permanente, todo dia, toda hora, que está ligado nas coisas. Não é só o que está no Instagram, é procurar as instituições que têm a informação fidedigna, procurar o Contures, a Setur, procurar o Sebrae, a FEComércio, procurar as universidades, porque tem muita pesquisa lá pronta para ser estudada. Então tem que se capacitar, ou formalmente, via ou autonomamente. Segunda coisa, participar dos eventos, participar de reuniões. Não é convidado, vai do mesmo jeito. Assim, porque aí você consegue formar uma rede de cooperação, né? E planejar bem o seu negócio. Não sair fazendo coisas assim para depois ver se dá certo. Procura ser pequeno, começar pequeno e vai evoluindo, porque espaço vai ter para muita gente crescer nesse segmento.
Leandro, seu conselho? Vou complementar, fugir um pouco da parte conceitual formal que o Buffon explicou muito bem, então assim, de procurar o Sebrae, a gente está em todos os municípios, tem vários tipos de atendimento, mas a gente fala muito no turismo, tipo assim, que o turismo tem que ter cobrido nos olhos, né? Tipo assim, você que quer investir no turismo, quer trabalhar do turismo, siga todos esses passos, faça lá seu plano de negócio, modelagem, capacite, qualifique, mas faça aquilo com amor, com brilho nos olhos, porque é isso que causa encantamento nas pessoas que vão consumir aquele serviço e que vai lembrar para sempre. A gente no Sebrae tem como ajudar nisso, tipo assim, que investe muito forte no turismo de experiência, que é uma modalidade diferente de fazer turismo, que esse turismo de massa que a gente viu desenvolver no país, no Brasil, mas tipo assim, é brilho nos olhos, amor, atenção. O empreendedor, quando está à frente do negócio, quando ele se prepara e quando ele entrega o melhor que ele tem, certamente ele vai ser recompensado. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim, mas antes fiquem agora com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. A indústria capixaba está evoluindo e o Senai está mais uma vez à frente dessa transformação. Apresentamos o Senai Porto, a primeira unidade profissionalizante dentro de uma área portuária no Espírito Santo. Com uma localização estratégica, o Senai Porto chega para impulsionar a economia e a qualificação profissional, oferecendo cursos em logística, gestão portuária, tecnologia da informação, economia do mar e economia criativa. Com mais de 4.000 metros quadrados e a capacidade para 1.800 alunos, essa unidade trará inovação e tecnologia para a qualificação da mão de obra capixaba.
Senai, a indústria do amanhã depende das iniciativas que tomamos hoje. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença. É sempre um prazer receber vocês aqui. Agora, para finalizar mesmo. Leandro, o turista pode esperar de 2026, quando vier no Espírito Santo, o quê? Um estado encantador, acolhedor e que ele vai sair daqui surpreendido. Bufão vai encontrar um estado próspero, em desenvolvimento, com boas instituições, segurança e tranquilidade. É isso, pessoal. Muito obrigada para vocês que estão com a gente aqui até agora. Continue nos acompanhando na sbrasil.com.br. Até a próxima. Tchau! ES Brasil. Destinos ES.